Olá, internautas, boa noite. Eu sou o Nelson Carneiro. Estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelo perfil Nelson Carneiro Carneiro, e convidamos você a acompanhar essa live que vamos fazer agora com o candidato a prefeito pelo município de Niterói, Deuler Rocha, do PSL, e nós vamos bater um papo com ele, falar sobre os seus projetos, a sua meta de governo. E eu quero dizer que esse espaço é oferecido aos candidatos, sem qualquer custo ou ônus adicionais, e nós vamos começar falando com Deuler, né? Deuler Rocha, candidato a prefeito do município de Niterói. Deuler, boa noite. Boa noite, Nelson. Uma alegria estar aqui contigo novamente, com seus ouvintes. As nossas lives são sempre muito produtivas, né, para que a população saiba quais são as nossas intenções, os nossos projetos e veja os reflexos que a gente vem buscando, que são reflexos da própria sociedade. Então, é uma alegria estar aqui. Você sabe que nós fizemos uma entrevista há pouco tempo, mas é aquele negócio, né? A sua candidata era pré-candidato, a gente fala, mas fica meio assim, não, será que eu serei candidato mesmo e tal? Porque nós sabemos que devia ter umas puxadas aí de tapete aí, que às vezes a gente não suporta aqui embaixo, né? É verdade. E é uma satisfação saber que a sua candidatura está registrada. E vamos começar aqui. Eu gostaria, enquanto as pessoas estão chegando, que você falasse um pouquinho aí sobre essa sensação ainda da pandemia, a timidez que nós estamos tendo de, às vezes, ir para a rua. Como é que você está vendo isso aí? O Nelson, a questão relativa à pandemia, você sabe que ela passa por uma análise de uma situação mundial, não é? E a mudança de comportamento para um mal que não tinha solução antes, na minha concepção de cidadão, de quem está olhando para o problema, vendo, evidentemente, e ouvindo o que os especialistas estão dizendo. Eu acho que nada mudou ou evoluiu significativamente para que você tenha uma mudança de comportamento, não é? Então, a gente tem que lidar com os erros não é só do administrador nacional, estadual, municipal, não. Mas os erros do homem, do ser humano, de forma geral, os erros de análise. Então, nós já tivemos, no curso de uma pandemia, um mal absolutamente inesperado que assolou o mundo inteiro, várias análises contraditórias e equivocadas. Eu tenho a humildade de admitir que eu não tenho a clareza necessária, mesmo absorvendo esses conhecimentos todos, essas informações todas que são passadas todos os dias para a gente, eu acho que eu ainda não desenvolvi assim, uma clareza de pensamento a respeito da pandemia. Agora, a gente convive com o temor, não é? Como se diz sempre, a economia tem que continuar, porque determinados males, evidentemente, eles redobram se a nossa desatenção com a economia for muito demorada. Então, eu sou de opinião que tudo aquilo que restringe, né, neste instante, tem que ser muito bem refletido. Nossa cidade vive um problema de reflexão nesse particular, e não vai aqui uma crítica dirigida a quem quer que seja, mas a mudança de critério repentina e sem uma motivação clara me faz pensar que, nesse particular, talvez a gente tenha necessidade de aprofundar a reflexão para que a gente não mergulhe num campo de restrição sempre que tivermos um problema. E essa restrição a que me refiro, no caso de Niterói, guarda relação direta com o que se tem feito em termos de obstrução de determinados caminhos, por motivos nem sempre muito claros. Nós vivemos numa cidade que ela é cercada de água por todos os lados. Ela só não é uma ilha porque ela é territorial, mas Niterói tem água por todos os lados. Então, eu fico muito impressionado que nós tenhamos um momento hoje em que, eu não sei se é a administração central do município ou se é alguma reflexão regionalizada de algum subchefe, sub isso, sub aquilo, subsecretário, sub não sei o quê. Niterói está cheio de sub, né? Isso é uma maneira de dividir responsabilidades que, às vezes, eu fico com a dificuldade também de reflexão a esse respeito. Mas algum desses subs ou a administração central, pouco interessa,
acabam criando uma situação absolutamente indesejável para o cidadão. Porque você não pode restringir, com o mesmo critério, quadros similares a seu bel prazer, porque o cidadão acaba vivendo uma restrição opressiva, não entende o que está se passando. Essa semana, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de circular algumas vezes, desde o sábado passado, na região oceânica, onde tive que ir a Itaipu, problema, Cambuinhas, problema. E aquilo gera um desconforto para o cidadão absolutamente desnecessário, pois das duas, uma. Ou aquilo tem razão de ser e deve ser aplicado na cidade inteira, ou não tem razão de ser e não pode ser aplicado em lugar nenhum. A minha preocupação é a desigualdade de tratamento em relação a quadros iguais, entendeu? Agora, como eu não tenho solução, né, eu não tenho a solução pronta, se você me disser assim, Deus, o que você faria? Eu teria que optar entre uma das duas possibilidades. Mas a opção seria uma só para todos os lugares, considerando que são lugares de natureza similar. Tá? Só para esclarecer o que vem hoje em termos de pandemia na minha cidade como preocupação para mim, que pretendo, como brinco sempre, ser síndico. Né? Eu quero trabalhar como síndico. O síndico tem que ouvir as pessoas e dar um tratamento similar a todos os moradores, a todos os munícipes, aos condôminos de forma geral, os contribuintes, que seriam comparativamente os condôminos da cidade. Nós temos uma cidade de contribuintes que nem sempre estão em condição igualitária, mas que não podem ter uma marca mais acentuada de desigualdade com a distinção de tratamento em condição territorial igual. Ou seja, uma praia não pode ser impedida de ter movimento, matando o seu comércio, quando outras similares, sem nenhuma distinção maior, têm a permissão para a utilização do banhista, do frequentador e a abertura do comércio. Ou você dá um tratamento igualitário com o atendimento dos interesses da população e do comerciante, ou você nega essa possibilidade a todos. A questão, nesse caso, é de igualdade de tratamento. Deule, de vez em quando eu vou te dar uma atropelada. Pode. O Marcelo perguntou ali, você já dissecou bem isso, mas para a gente não deixar o nosso internauta assim no vácuo, ele me pergunta assim, na sua opinião, o Rodrigo errou em tudo? Quer dizer, é uma pergunta assim que você mais ou menos já esgotou isso aí, eu não sei se você queria falar. Mas eu posso me responder, entendeu? Nós temos uma questão hoje, você sabe, nós estamos numa disputa política, e a maturidade nos leva a encarar a coisa de uma forma sólida e decente. Ninguém erra em tudo. Ninguém. Nem o Rodrigo, nem ninguém. Eu acho que nem Barrabás, que tinha tudo para ser condenado, errou em tudo. Né? E acabou sendo absolvido numa escolha, né? na história bíblica. Né? Nem Barrabás, Pilatos, né? Errou no caso de Cristo pela negligência, né, da sua atuação, né, lavou as mãos, mas o fato concreto é que deve ter tido na sua vida de juiz muitos acertos também. Então eu não crucifico o atual prefeito, que está indo embora, não volta mais, ele está no segundo mandato, ele já foi, agora vem dentro dessa composição política do lado de lá, né, vem o Axel, né, o irmão do Torben, né, que está vindo aí, etc., e na tentativa de ocupar esse espaço dentro da prefeitura, né, que eu, particularmente, se encararmos com a seriedade que a administração pública tem que ser encarada, dentro dos critérios de administração que promovem uma limpeza administrativa verdadeira, com impedimento de corrupção, com crescimento efetivo da cidade, diminuição do tamanho público, da máquina pública, não é? A reestruturação do município com um mínimo de secretarias. Eu acho que não é esse o propósito do atual candidato da situação. E por que não é esse o propósito? Porque a esquerda em Niterói compõe governos há 32 anos e nunca fez isso.
É só por isso que eu me coloco nesse particular. Vamos completar 32 anos de governo de esquerda em Niterói. E isso não é um problema do Rodrigo, do Axo, que está tentando vir, e de todos os passados. Um conjunto que levou a uma estrutura que acabou falindo. Talvez ela tenha começado com um certo alento há 30 anos atrás, na época que a Constituição da República permitiu a absorção de um volume maior de recursos pelo município. Então, deu essa impressão de grandeza que, na realidade, era consequência dos recursos que estavam sendo dirigidos, então, para o município. Comparativamente ao governo anterior, que eu me recordo bem, era de um médico famoso na cidade, Valdemir Bragança, comparado a um governo que não tinha recurso, o governo subsequente pareceu gigantesco, que passou a ter. Então, não foi uma administração que possa ser elogiada com devoção ao administrador. Ela foi uma administração decorrente de um novo quadro relativo a recursos. Não é? E se acostumaram, a partir de então, a gastar muito recurso. E 32 anos depois, chegamos onde chegamos. 32 anos depois, chegamos num quadro em que a cidade administrativamente se perdeu. E se perder administrativamente significa se perder na administração do recurso e no seu emprego. E quando você faz isso, você desrespeita o contribuinte e o cidadão que precisa. E, às vezes é a mesma pessoa, mas nem sempre é. Tá certo. Nós estamos falando, para quem está chegando, nós estamos falando com o Deuler, do PSL, Deuler Rocha. Ele é candidato a prefeito pelo município de Niterói. Ô, Deuler, eu vou aproveitar essa pergunta aqui do Luiz Cláudio, que eu acho que ela é bem propícia pelo que você estava falando. Quando eu vi a maquete da cidade projetada por Jorge Roberto Silveira, eu imaginei que jamais aconteceria. Bom, foi um bom início? Foi. E agora as coisas... Será que se fosse... esse projeto fosse hoje, ele não seria diferente? Porque a cidade mudou, inchou, a população cresceu, os arranha-céus vieram de montões. Eu fui avaliador judicial e conheci Niterói lá na década de 90 e depois de 2010, que é um negócio assustador. Mas aí, aproveitando aqui a do Luiz Cláudio, por exemplo, você que está mergulhando aí na cidade, o senhor tem algum projeto para rever o plano urbanístico regionais de Niterói? Então, eu acho que encaixa nisso que você está dizendo. Encaixa perfeitamente. Encaixa perfeitamente. Nós estamos caminhando pela cidade, né, ouvindo todas as pessoas em todos os setores em que o setor público municipal, que é a administração pública municipal, tem ingerência. E ouvindo naqueles que, não tendo ingerência, pode conveniar para colaborar com as forças, como é o caso na área de segurança, em outras áreas, né? Na segunda fase da educação regular, e nós estamos, enfim, colhendo em todas as facetas em que a administração pública pode atuar, as opiniões de cada região. Não é diferente em relação ao quadro urbanístico da cidade. Então, nós fizemos o quê? Nós trouxemos um projeto que já existiu, que já foi tentado aqui, ele não obteve sucesso, num momento, na década de 90, para que nós não mencionemos aí eventuais culpados pelo desprezo a um projeto maior, mas final da década de 80 início da década de 90, nós tivemos a possibilidade da implementação de um projeto significativo que modificaria a cidade, colocando as coisas efetivamente nos trilhos. E eu insisto nisso, porque nós fomos recuperar esse projeto, porque agora, em 2020, todo o planeta quer trabalhar com trilhos na maior parte possível da sua via de locomoção. As vias de locomoção hoje, elas têm que necessariamente passar por trilhos para que você tenha um alento em termos de meio ambiente e uma facilidade em termos de proximidade, menos gasto de combustível, que o petróleo é uma coisa que está sendo refletida em termos de uso. Você sabe que parte da Europa já funciona, alguns países praticamente, se for a Mônaco, tudo bem, a gente está falando de países absolutamente evoluídos, mas se você for a Mônaco, você vai ver provavelmente 40% a 60% talvez de carros elétricos, entendeu? Então você vai a muitos lugares, você sabe que aquele é o próximo passo de evolução. Então você tem que preparar a cidade para isso.
E nós poderíamos estar preparados há muito tempo. Se nós temos uma arquitetura belíssima, fomos brindados com um padrão arquitetônico, especialmente na Zona Sul, maravilhoso. Não se pode tirar o mérito disso. Mas faltou um mérito adicional, que era criar as condições de mobilidade correlatas à evolução da nossa arquitetura e do próprio volume de prédios e de cidadãos da cidade. Né? Eu sou de uma Niterói de 30, 40 mil pessoas, hoje nós temos uma Niterói de 530. Né? São 530 mil pessoas. Então, nós tivemos na década de 90 a possibilidade dessa reflexão e deixamos ela passar. Não podemos fazer isso em 2020, porque senão nós vamos legar às gerações futuras uma tragédia urbana. Então, fomos recuperar, sim, esse projeto, juntamos com o grupo. Esse projeto ele tem aproximadamente 32 anos, 31 anos, né? Quase o mesmo tempo em que a esquerda está no poder, vai completar 32 anos, né? E esse projeto foi ignorado, mas agora não será mais. Nós atualizamos o projeto, estamos trazendo tudo que há de possível em termos de tecnologia. Agora, teremos dificuldade no avanço. Em outra ocasião, eu registrei isso aqui numa live contigo e vou voltar a registrar. Teremos muita dificuldade de implantação, sim, porque a cidade está toda ocupada e nós vamos ter que fazer uma opção. Se nós escolhermos utilizar a nossa rota externa, a nossa rota litorânea, com esse propósito, usando muita inteligência, muita criatividade e envolvimento da população, nós conseguiremos fazer um trabalho no entorno da cidade, com possibilidade de ingressos eventuais em pontos definidos de melhor distribuição de passageiros, para melhorar o fluxo de passageiros de veículos. E o que a gente vai fazer? Tem uma dúvida em relação ao que a gente vai fazer em determinado ponto geográfico. Nós temos ali, próximo aos quartéis, uma grande questão. Eu já falei isso em outra ocasião e repito agora. É uma generosidade dos quartéis ceder aquele espaço, se um dia for possível, no que acreditamos, que será uma necessidade invencível, para que possam circular também os trens por ali, de tal modo até, e eu já tenho até uma solução para eventuais questões de segurança, já apresentei isso, vou voltar a falar nisso agora, poderíamos criar vagões específicos para os militares que ali entram e saem dos trens, de tal modo que naqueles vagões só pudessem entrar e sair militares e só apenas aqueles vagões pudessem se abrir naquelas estações específicas em que houvesse aquele espaço historicamente cedido ou sob o domínio do Exército. Né? Então, as soluções existem e nós vamos ter que debatê-las. Agora, eu não vejo outras alternativas. Há pessoas aí que apresentam alternativas mágicas, mas que não são factíveis. Eles continuam batendo na tecla que vai ter metrô, quando nós sabemos que não vai ter, porque há uma inviabilidade técnica, uma inviabilidade econômica absoluta. Quem vier aqui falar isso para você, pode dizer, Deus está te chamando de mentiroso antes de você falar, porque, tecnicamente, eu fui conversar com todas as pessoas e me disseram o seguinte: ô Deus, nem essa história de linha 2, linha 3, linha isso, linha aquilo. Não cabe o investimento enquanto você não tem 2 milhões de pessoas cobertas em determinado espaço. E Niterói, mesmo somando os municípios que são contíguos, não vai ter esse tipo de volume. Nem em São Gonçalo, nem em lugar nenhum. Isso seria uma tragédia, inclusive, até o padrão de obra, com a estrutura que nós temos na cidade, seria trágico, é inviável. Entendeu? Então, eu costumo bater muito nisso, porque você sabe que nessa época de eleição se promete se faz muita fumaça com coisas que não podem acontecer. Então, o que a gente está conversando com o nosso povo, com a nossa população, tem como base a verdade de tudo aquilo que os técnicos nos dão conhecer. E nós damos também à população. Então, eu venho para cá falar a verdade. O nosso trabalho vai ser difícil, a mobilidade vai ter que ser resolvida, não vai ser uma coisa que vai ser conseguida assim, no estalar de dedos. A cidade vai ter que estar toda envolvida nisso. Se for necessário, vai ter até que votar, que a gente sabe que isso vai contrariar alguns interesses. Mas nós temos que avançar.
nós vamos deixar as gerações futuras. E eu acho que durante muito tempo, aquilo que conseguimos fazer agora. E nós temos que conseguir. Não é possível que a Ásia inteira consiga fazer isso com muito mais dificuldade geográfica e a gente não consiga. Eu acho que a gente vai conseguir. Tá certo. Olha só, para quem está chegando aqui agora, são muitas pessoas chegando agora, até inclusive a Kátia Enes falou sobre o VLT, a possibilidade do VLT. Você já dissecou aí sobre essa parte do transporte. Agora, eu gostaria de aproveitar. Eu sei que você está andando e quando você olha para o lado, você sempre vê uma loja fechada com esse evento desse inimigo invisível que nós tivemos aí, que houve uma quebradeira legal, geral, né? Geral em termos, e você está caminhando nisso, sabendo que você vai administrar uma cidade com menos recursos. E aí vem o Rodrigo Carvalho e diz aqui o seguinte, Rodrigo Carvalho diz lá, precisamos criar condições para a retomada do comércio e da indústria naval de Niterói. E aí, o que o meu amigo pensa sobre isso? Porque eu imagino que deve ser assustador o número de lojas que estão fechadas, que já vem fechando, inclusive, há algum tempo, por exemplo, no Fonseca, por falta de segurança. E hoje fechamos nos grandes centros por esse inimigo invisível que se chama pandemia do Covid-19. Nós temos um inimigo invisível, mas temos também um inimigo visível. Né? Mas vamos falar do invisível primeiro. A questão é a seguinte, quando nós enfrentamos a pandemia, quando se olha para a pandemia, você tem um problema mundial. Mas você tem possibilidade posterior de realizar uma imposição para que o município, e tem que ser imposição mesmo da administração central, para que o município todo trabalhe em prol de uma evolução significativa de apoio em relação ao comércio. A gente sabe que o poder do município é muito restrito nesse particular. Mas é restrito, mas ele é existente. Então, nós temos que repensar, por exemplo, a indústria naval. A indústria naval foi ao conteúdo do questionamento. Na indústria naval, você tem as empresas de reparo. Hoje, em Niterói, a tônica são reparos. Se observarem ali, na lateral da Ponte Rio-Niterói, a caminho do Barreto, todos concordarão comigo. Nós estamos vivendo essencialmente de reparos, né? E não são muitos. E por que não são muitos? Porque todo valor na indústria naval ele é gigantesco. Então, é muito mais viável que o sujeito vá fazer o conserto naval de média ou maior amplitude em outros lugares, se for possível a locomoção. Isso porque, se você vai para uma cidade, vou dar um exemplo de Santos, em que há uma redução sobre o imposto sobre serviço, e o imposto sobre serviço em cálculos da dimensão que entram, em valores da dimensão que entram no mundo naval, são valores de 1% são valores gigantescos, 2% são valores gigantescos. Essa redução em Niterói é possível, se efetivamente se quer implementar uma política de criação de emprego e viabilizar. Mas não é só para a indústria naval, não. Eu acho que, num instante, a indústria naval foi o questionado através da pergunta que nos veio. Mas há uma ampla possibilidade de criarmos mecanismos, e é lógico que não podemos contar com o Estado hoje, nós temos um ICMS pesado, mas nós sabemos que dentro do que está estabelecido, para as obrigações assumidas pelo Estado em razão da sua atual condição, você não pode contar com nenhuma espécie de apoio adicional, então as iniciativas todas têm que ser nossas, têm que ser próprias, e elas são mínimas, mas existem, e as mínimas têm que ser feitas. Então, na área tributária, nós temos várias questões que vão ser revistas. Não está toda a solução dada, mas nós temos que rever. Eu não sei se é possível, por exemplo, e eu vou tocar nesse tema para não voltar a debater mais adiante a questão tributária, mas é possível uma pequena redução de PTU em faixa dos valores que recebemos em royalty, entendeu? É possível, se não a redução, a manutenção durante um determinado número de anos de um valor fixo de PTU, é possível.
É possível a criação de possibilidades mais extensas e menos onerosas de pagamento? É possível. Então, tudo isso que é possível vai ser tentado, vai ser estudado. Ainda está em estudo e vai continuar sendo estudado. Isso não é uma promessa de campanha. Agora, e o que eu prometo na campanha, e quando estivermos sentados lá, se sentarmos no que eu acredito, nós vamos fazer o seguinte: olha, o resultado do nosso estudo é esse aqui, a redução possível é essa, ou a manutenção de um tempo maior no mesmo valor é esse, ou a questão do prazo é essa. Nós vamos criar mecanismos para fomentar, não é só o comércio que precisa ser fomentado, né? Mas nós vamos criar uma situação. Niterói é uma cidade que ela é cara para o cidadão. O IPTU de Niterói é extorsivo, né? Você paga um ingresso muito caro para entrar no nosso circo. Então, nós temos que ter um respeito a quem paga e oferecer um espetáculo ou condizente, o que não é o caso nesse momento, ou então diminuir o valor do ingresso, que é o que nós pretendemos. Deuler, tem uma pergunta que já passou e a pessoa fala sobre a observação sobre 800 candidatos. Desculpe, mas eu acho que isso transcende porque é permissão eu não entendi. Não, uma pessoa falou ali, o que você acha de 800 candidatos na cidade? Bom, essa é uma pergunta que eu acho que está mais afeta aos partidos, porque cada partido tem o direito de lançar os seus candidatos. Mas eu, aproveitando esse número fantástico que ele passou aqui, eu integraria, se ele me permite, para te perguntar o seguinte: quando você fala de investimento, nós pensamos que você quer fazer um aproveitamento de 100% dos recursos. Agora eu te pergunto, o número de secretarias que nós temos na cidade, né, em Niterói, você precisa desse número de secretarias? Você vai enxugar essa máquina? Porque eu acho que quando enxuga a máquina, sobra. Se sobra, se faz mais alguma coisa. Então, aproveitando, eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu vou primeiro responder de forma direta ao seu questionamento, Nelson. Nós fizemos aqui uma conta, fizemos aqui um pequeno estudo. O aprofundamento ainda não chegou no nível que nós gostaríamos, porque vai chegar da seguinte forma: nós já estamos aqui, dentro do nosso cálculo, com 20 secretarias, que é menos da metade do que existe hoje, segundo consta, né? Mas nós queremos chegar ao número simbólico de 17. Ainda faltam extrair 3. E acreditamos que com 17 secretarias, nós vamos conseguir cobrir todas as questões da cidade. Agora, é evidente que, para isso, nós temos que ter um rompimento definitivo com o padrão fisiológico de se fazer política. Então, nós temos... E isso vem da hora da campanha. Isso não vem depois que o sujeito está sentado lá dentro, não. Porque depois que ele está sentado, ele já vem com boa parte do grupo que compôs com ele, o grupo político, né? Ele já vem com o pessoal acompanhando ele. Então, há um erro muito grande, que eu não vou cometer. Eu sou um estreante na política, não sou e não quero ser político profissional. Então, eu administrei minha vida inteira, a minha é fazer gestão. Eu acho que estou aqui porque fui chamado para uma missão de gestão, né? E a nossa é essa. Então, nós vamos reduzir o número de secretarias, impor responsabilidade direta aos secretários e vamos fazer o seguinte: reduzir ou excluir em absoluto as atividades fundacionais, as fundações que ocupam um meio caminho entre as secretarias e os cidadãos, que na maior parte das vezes não dá para entender, entendeu? O motivo da criação. Chegaram até a me dizer, em algum momento, que aquilo era para ter uma facilidade na obtenção de recursos, porque quando o município teria aí algum problema em relação ao seu próprio CNPJ, o CNPJ das fundações estaria disponível para uma série de negócios, etc. Não acredito que possa ser isso, mas se for, terá sido também uma fraude, entendeu? Então, essa fraude não só não repetiremos, como excluiremos qualquer possibilidade que isso aconteça, que a responsabilidade vai ser do secretário. O sujeito que senta numa secretaria, ele tem que atrair a responsabilidade de gestão daquela secretaria, né? Você não pode ter, a título de exemplo, um secretário de saúde, um presidente da Fundação de Saúde
O sujeito que vai gerir alguma coisa, no final das contas, isso se perde. A responsabilidade acaba sendo pulverizada. E aí você tem problemas seríssimos. Nós temos problemas em Niterói absolutamente sérios, pelo menos no tocante às denúncias que foram apresentadas e continuam sendo no período da pandemia. E eu estou falando aqui o que todo mundo sabe, está nos jornais, né? Em todos eles e a todo tempo. Então, é uma coisa que não pode ser admitida, e eu tenho para mim que, afora outros motivos de natureza relativa à condição moral e à responsabilidade dos ocupantes desses cargos, está correlacionado também com a pulverização dessa responsabilidade através de uma pluralidade de mecanismos, secretarias, fundações, tratando do mesmo problema, quando um só ou um pequeno grupo devia ser responsável pela atividade, responder por ela em absoluto, levantar os troféus do sucesso e correr atrás e apresentar soluções quando o insucesso fosse iminente. Mas não é isso que tem acontecido. Mas vai acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos falando aqui com Deuler Rocha, candidato a prefeito pelo município de Niterói, e ele está falando aqui das suas metas de governo. Você falou ainda há pouco, Deuler, sobre 30 anos de esquerda. A esquerda sempre chegou ao poder falando de inclusão social, falando de todas essas benesses, falando em criação de empregos, mas normalmente a gente percebe que em muitos lugares houve um inchaço, não foi a nível de Niterói, não é nenhum privilégio, foi a nível nacional, a nível estadual. Criamos emprego para o contribuinte pagar. Essa é uma diferença. Mas eu queria... a razão da minha pergunta é o seguinte. Nós sabemos que, embora Niterói, sendo governado há 30 anos pela esquerda, e sabemos que eles trazem no seu DNA a discussão da inclusão, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o morador de rua, que hoje você tropeça num pedinte e cai em cima de outro em Niterói. Eu acho que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui, né? Mas eu acho que é isso que tem acontecido. Como é que você vê esse plano dessa ação social que tão esquecida? Nós temos problema de creche que as pessoas reclamam, nós temos outros problemas da inclusão de alunos, por exemplo, deficientes. Como é que você vê essa inclusão aí? Ô, Nelson, a pobreza ela é igual à riqueza. Você sabe que os órgãos de controle, as polícias, a Receita, o COAF, os órgãos de controle de forma geral, eles avaliam os denominados sinais exteriores de riqueza, porque a riqueza ela provoca sinais exteriores, demonstrativos da sua ocorrência. Mas a pobreza não é diferente. A pobreza ela é demonstrada nas ruas, com os pedintes, no número de assaltos, no aumento da criminalidade de forma geral, entendeu? Isso é resultado evidente da pobreza. Então, uma política de inclusão, ela não pode ser uma falácia, ela não pode ser um discurso. Uma política de inclusão, em especial no município como o nosso, que tem recurso para incluir, que tem recurso para investir, por enquanto. E nós temos que aproveitar enquanto ainda tem, porque em algum momento essa facilidade de royalty vai acabar, em razão do que já falamos ainda há pouco, que tudo está indicando um declínio do mercado de petróleo, isso de uma hora para outra, que também, por uma interrupção de uma extração, de alguma coisa, esse recurso pode ser rompido em absoluto e nunca mais voltar a existir. Então, nós temos que aproveitar esse momento para realizar com os recursos a inclusão necessária. Aí você pode me perguntar, mas como é que se inclui isso? Para isso não virar uma conversa sem pé nem cabeça, eu lhe digo o seguinte. Nós conversávamos lá no Caramujo, a questão das creches. Olha como é que o problema é bem maior, o problema de inclusão é bem maior do que aquilo que a gente vê. Né? Nós conversávamos sobre a questão das creches, uma preocupação verdadeira e que tem que ser resolvida, nem que seja pedindo socorro à iniciativa privada ou às próprias creches privadas, como já aconteceu no passado, né? Fazendo um pagamento, talvez um pouco mais camarada, num valor menor, com um número maior de crianças, enfim, fazendo a matemática do apoio, né? E criando
Mas aí, eu conversando com uma das famílias, uma senhora de uma das famílias, ela me disse o seguinte: olha, o meu problema aqui em casa não é só a criançada, não. Eu tenho 2 que eu tenho que botar na creche. Mas eu tenho minha mãe também. Ela tem problema de locomoção, ela tem Alzheimer, e ninguém pode sair de casa e deixar ela aqui. E aí isso me deu uma preocupação, me trouxe uma preocupação nova. Eu falo: olha, como é que soluciona isso? Ela não quer botar a mãe no asilo, e nem tem asilo para ela botar. Então, vamos analisar as coisas como elas são. Nós começamos a pensar sobre isso e começamos a bolar uma ideia para criar um centro de atividade da terceira idade. E esse centro de atividade funcionaria assim, mais ou menos como uma creche, para que a pessoa que tem uma pessoa de terceira idade que quer entrar no centro, no horário de jornada da família, entrando nas primeiras horas da manhã, saindo nas últimas da tarde ou as primeiras da noite, como se faz com a creche infantil, Então, isso seria um mecanismo de inclusão da pessoa mais velha, que nós criaríamos ali um espaço em que a família poderia deixá-lo com tranquilidade, com os cuidados necessários, em especial alguns exames também vamos disponibilizar através desses mecanismos, segundo pensamos seja possível. Isso está no iniciozinho, nós estamos começando esse projeto. Isso nasceu na semana passada, mas é uma coisa que eu julguei importante, porque depois comecei a testar e a indagar. Isso é um problema que as pessoas que têm problemas com criança, você pode botar aí que 20% também tem problema com alguém mais velho em casa, entendeu? Então, esse projeto entre grossas aspas, porque creche é para criança, nós estamos dando um nome novo, que eu falo centro de atividade, mas seria a creche do vovô e da vovó, que também precisam, entendeu? Que não podem ficar em casa sozinhos, porque tem problema de incontinência, porque tem problema de locomoção, porque pode ter um problema ou outro já de um Alzheimer, de uma coisa que cria uma dificuldade maior. Então, isso é real, a ação é real, então nossas ações são muito pautadas naquilo que a população nos diz e naquilo que efetivamente pode ser feito. Nós podemos fazer de forma imperfeita, eventualmente, num primeiro passo, de forma incompleta. Mas nós não vamos deixar de fazer isso, que é um tormento, é a solução para um tormento da nossa população, entendeu? Então, nós estamos trabalhando em muita coisa positiva, e quando a gente vê esse padrão de investimento nessa linha, você começa a descobrir que Niterói tem outros problemas também. Você sabe que o oferecer dinheiro, ele tem que estar atrelado a um padrão de responsabilidade, tanto na oferta quanto no seu uso. Então, nós temos hoje aí uma série de notícias que chegam cotidianamente através dos jornais, através da internet, que nós temos hoje um grupo de moradores de rua em Niterói que só são da cidade em razão das facilidades que encontraram aqui para ganhar uma pratinha aqui, num programa acolá e etc. E isso acaba configurando uma aberração, tanto porque o recurso não é canalizado para o bem-estar de quem está recebendo, porque eles continuam na rua e numa condição da mais absoluta indigência, como também o recurso é mal empregado, que a destinação não poderia ser aquela, considerando que o resultado esperado não advém, nem para a pessoa, nem para a sociedade. Então, recurso público colocado a fundo perdido é desperdício, não tem outro termo. Então, é isso que está acontecendo, e é por isso que a inclusão fica difícil. Porque o recurso, mesmo quando abundante, ele é um só, ele não tem retorno, ele mal empregado, ele vai embora, é dinheiro no ralo. E, lamentavelmente, quando se pensa em inclusão hoje, e a inclusão social, socioeconômica, que eu quero dizer, não tem a ver, e muitos confundem, com inclusão de natureza cultural, com inclusão na educação, não. Falamos essencialmente da inclusão socioeconômica, evidentemente que passa por educação, passa por uma série de coisas, mas quando o recurso é destinado a uma solução imediata, ele tem que ser destinado com os critérios e com a responsabilidade de quem está comprometido com essa solução. Mandei o dinheiro para lá e não estou nem aí para o resultado, que é o que me parece vem acontecendo nesse particular. Vai ser corrigido. Tá certo. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos falando com Deuler Rocha, candidato a prefeito do município de Niterói. Nós estamos aqui falando sobre metas, sobre projetos, e à medida que a pessoa
começa a aprofundar na cidade, ele começa a descobrir isso. Isso que você detectou aí, fui avaliador judicial em razão da função, entrei em muitas lares, muitas mansões, muitos barracos. Eu era avaliador judicial. E encontrei um dia, Deuler, dentro de uma casa com 12 cômodos, de tábua, casa antiga, no Fonseca, não me lembro mais detalhar bem o local, onde estava uma família de pessoas que foram parentes de pessoas que mandaram no Estado do Rio, até governador do Estado. Então, são essas coisas que você vai descobrindo. Agora, uma coisa que muita peculiaridade a esquerda, estou falando de esquerda porque você é um candidato de direita. Então, eu acho que eu estou classificando, não sei se é isso mesmo. Mas então, o que acontece? A esquerda sempre sustentou o assistencialismo. Isso se falava no socialismo, e, de repente, foi mudado para progressistas. Bom, agora, eu gostaria que, se você consegue analisar a diferença dessas duas e também o que é o conservadorismo da direita. Dá para você falar? Porque nós temos em discussão, nós temos a liberação das drogas, nós temos o aborto, nós temos o cerceamento da liberdade de expressão, nós temos aí a perseguição ao chamado poder religioso. Então, eu gostaria que você me posicionasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes. Olha, Nelson, eu brinco muito dizendo o seguinte: se hoje, numa maternidade em Niterói, nascessem no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo berçário, Adam Smith e Karl Marx, eles não conseguiriam publicar um artigo no jornal, porque o mundo é outro. O mundo é outro, o mundo mudou. Não existe mais espaço dentro de uma tecnologia avançada como temos. Não existe mais espaço para a reflexão, ou pelo menos para a aceitação ampla de nenhuma dessas grandes estruturas ideológicas que ainda hoje, nós estamos no terceiro milênio, o homem daqui a pouco está brincando de ir para Marte. Nós estamos pensando já em criar a mobilidade do futuro na nossa cidade. Em várias partes do mundo ela já existe. Se eu estivesse hoje na Ásia, estaríamos falando aqui da mesma forma e com a mesma tranquilidade. Então, o mundo avançou, o mundo é outro. A estrutura econômica é outra. Um dos países mais capitalistas do mundo e do capitalismo mais selvagem para os seus operários, é um país comunista, que é a China. Está na crista da onda, disputando o mercado mundial dentro da maior estrutura capitalista e nada de braçada no mundo das ações, no mundo dos acionistas, nas criações e incorporações de negócio, mundo afora. Então, eu acho até uma insensatez a essa altura da história da humanidade. Nós refletimos com aquilo que era até bem pouco tempo. Nós pegamos aí o fôlego, da evolução dos sistemas, saímos do feudalismo, e aí se julgou que depois do mergulho no capitalismo, praticamente de uma forma direta, com aquilo que eles chamavam de estrutura burguesa, se imaginou que o socialismo fosse, a partir da Revolução Russa, a grande palavra nova e a modificação. Não foi isso que aconteceu. Não foi a evolução. O capitalismo foi uma evolução natural do feudalismo, das situações anteriores, e os nossos historiadores falam sobre isso de forma muito melhor do que eu. Mas o capitalismo foi uma resultante e se imaginou que o socialismo fosse uma resultante, uma modificação nova, uma evolução do capitalismo. E não foi. Não foi, em termos práticos, não foi. O socialismo, dentro da sua estruturação, ele ruiu. E interessante é que, não sei se por uma questão de má organização ou porque o sistema não funcionava mesmo. Eu deixo essa resposta para os técnicos, teóricos, para os economistas, mas a minha impressão de quem avalia como pessoa que reflete sobre essas coisas sem mergulhar permanentemente nisso, porque eu sou um prático, isso é coisa para teórico,
Eu sou um prático, né? Mas eu avalio isso. Poxa, eu estou no terceiro milênio, o socialismo não foi uma evolução do sistema anterior, porque o sistema anterior venceu ele está sendo ultrapassado. A maior nação socialista do mundo hoje, ou comunista, adota o sistema capitalista como meio de comercialização, de emprego, de participação no mercado mundial. Meu Deus do céu, então eu acho que o debate ou está superado ou vamos enlouquecer. Eu acho que nós teríamos que fazer uma nova organização de partido. Mas seria mais ou menos assim, olha, eu sou do partido de direita porque eu tendo a defender valores morais que guardam relação com a família, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Eu tendo a ser de esquerda porque eu guardo relação e defesa com coisas que são absolutamente distintas disso, mais flexíveis, mais isso, mais aquilo. Eu até entenderia, de forma mais sóbria, esse tipo de debate. Agora, essa questão estrutural, eles tentam botar na cabeça do jovem, tanto de um lado quanto do outro, aí eu não faço nem distinção, uma queda de braço que não deve existir. A gente está perdendo a cor da bandeira, às vezes, por conta de um conflito que, a rigor, não deveria existir. Entendeu? Somos filhos da mesma pátria, filhos do mesmo Estado, filhos da mesma cidade-mãe. Então, esse debate, eu tenho uma cautela muito grande. Você sabe, já lhe falei isso inúmeras vezes, vou repetir mais uma só, não volto a repetir isso. Eu não quero ser um debatedor de grandes ideias mundiais, internacionais, nacionais, a grande política nacional. Isso pouco me importa. Eu quero ser gestor, eu quero ser síndico, eu quero trabalhar pela minha cidade e no final dos 4 anos, que jamais, escreve aí, anota e pode publicar, jamais seria candidato à reeleição e não seria mesmo. Eu sei que muitos disseram isso e depois foram picados pela mosca azul, mas eu não seria mesmo, porque eu tenho um plano de vida completamente diferente disso. Eu acho que eu vou ficar 4 anos, vou fazer todo o esforço possível para fazer uma gestão que dê resultado efetivo e no momento subsequente, acho que o próximo, que seria uma alegria se fosse um sucessor dentro da mesma estrutura de ideia, vai dar cabo da sua missão. Eu não sou a favor da reeleição no município. Eu acho até que a nível de presidência, né, na escala presidencial, na escala do governo do Estado, mas entendo que no município não, entendeu? Da mesma forma como não gosto que um síndico seja síndico de um prédio durante 10 anos, ele cria vícios, entendeu? Então, se nós temos vícios hoje, se deve a vícios que tiveram o seu primeiro ano, mas estão no 32º, está na hora de acabar. Nós estamos aqui para isso. Bom, nós estamos falando aqui com Deuler Rocha, candidato a prefeito do município de Niterói. Já fizemos uma entrevista anteriormente com ele sobre Niterói, mas ele era pré-candidato, hoje ele é candidato, né? Ele bota os seus projetos, traça os seus projetos, pode, sendo eleito, fazer a execução desses projetos. Deuler, hoje nós sabemos que nós tivemos aí uma situação, essa semana passada, em que o presidente Jair Bolsonaro deixou todo mundo em pânico, né? Quando ele recomendava para que ninguém gastasse o dinheiro do fundão, né? Que ninguém votasse, e deu até como senha, né? E então, nesse aspecto, ele prejudicou o PSL, ou houve um mal-entendido? Como é que você viu esse mimimi que ocorreu, desculpa o termo mimimi, na discussão do Bolsonaro, na fala dele? Olha, eu entendo o seguinte, né? A gente sabe que o presidente Bolsonaro, né, é um gigante, uma figura que, mais que ser gigante, ele também tem seu lado brincalhão, seu lado folclórico. E a gente sabe que, dentro desse contexto, surge muita coisa, algumas frases emblemáticas, algumas ideias espontâneas, às vezes espontâneas até demais, de uma hora para outra surge um arrobo de espontaneidade. Nesse particular, não. Nesse particular, ele se posicionou de uma forma que eu particularmente julgo coerente, mas tem um detalhe adicional a ser observado. Eu recentemente respondi a uma questão similar, não exatamente essa, e me veio uma reflexão que eu considero que ela deva ser ponderada, né? Eu era, em princípio, contra a utilização do fundo.
Mas eu fiz uma reflexão no seguinte sentido, né? O fundo foi feito para minimizar a possibilidade de corrupção, e a corrupção anterior, aquela que compromete o candidato com seus financiadores, né? A finalidade do fundo, numa primeira análise, foi essa. A criação se deveu a essa ideia, né? E aí, tudo bem, pode ter um candidato ou outro. Eu falava, quando respondi essa questão recentemente, eu dizia o seguinte, olha, por exemplo, em Niterói, que tem 130, pouco mais do que 130 quilômetros quadrados, você pode fazer a campanha toda a pé. Você pode fazer uma campanha política em Niterói no carrinho de um amigo, se você quiser. Você vai percorrer a cidade inteira, porque condição para percorrer numa cidade pequena como a nossa, você tem. Então, para você que está em Niterói, se você tiver a certeza de que vai ter uma expressão fazendo uma campanha mais tímida, você pelo menos tem condição territorial de percorrer a cidade e realizar essa campanha mais tímida. Mas isso não é assim em todos os lugares. Então, você não pode criar uma ideia geral de que o fundo não deva ser utilizado. Suponha um candidato genuíno, candidato que a população apoia, vai lá e conversa com ele vai lá e conversa com a população, de verdade, não manda intermediário, está ali, está funcionando como síndico, tá, vai lá. Esse candidato aqui pode fazer tudo a pé, mas já imaginou em Belém? Já imaginou em São Paulo, na cidade de São Paulo? Em Salvador, há inúmeras cidades que não vai conseguir nem percorrer a cidade. Não vai dar tempo, não vai dar condição. E muitas das vezes esse é o candidato genuíno. E provavelmente não vai ter apoio de ninguém se ele não tiver o fundo partidário para usar. Então, essa moeda ela tem dois lados, né? Nós temos que avaliar os dois lados. Há pessoas que vão utilizar, há pessoas que vão utilizar parcialmente, há pessoas que não vão utilizar. Agora, uma decisão a priori, como eu também imaginava ser possível, depois fiz uma reflexão e cheguei à conclusão de que ela não é justa, entendeu? Ela não é justa, porque senão você vai favorecer, e a gente sabe que no Brasil, aqueles que prezam pouco pelos recursos públicos utilizam a máquina e utilizam de uma forma absolutamente insensata, indecente, para se manter no poder, a gente sabe, está país afora, e, evidentemente, se você cria uma situação de maior distância, isso não é rompido nunca. Então, o fundo partidário, ele é um recurso público destinado à política que é, em algum aspecto, recriminável, mas também tem um lado positivo, um lado que cria uma igualdade entre candidatos que não são iguais economicamente. E eu acho isso também tão relevante quanto o fato a recriminação tem o contrapeso que é isso que eu quero dizer. Bom, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, já temos... É uma pena sempre, e contigo eu bateria papo até amanhã de manhã. Mas é uma beleza, é muito bom. Mas eu gostaria, a gente vem observando nas entrevistas, a gente não vai citar aonde surgiu, porque não seria ético, seria não muito elegante, mas a gente vê a reclamação de muitas pessoas do decorrer dos debates, nas lives, as pessoas reclamando do partilhamento da cidade com os vereadores. Cada um tem uma região. Parece ser um prefeitinho regional. Qual vai ser a sua relação com a Câmara de Vereadores, com os vereadores? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouço de vez em quando. O bairro tal é entregue, Ingá entrega a fulano, no bairro tal a Engenhoca entrega a Beltrano. Isso eu conheço há muitos anos. Todos nós. Qual é a relação com os vereadores da cidade, com os parlamentares? Olha, Nelson, eu entendo o seguinte. Eu costumo dizer o seguinte, individualmente, no exercício de qualquer cargo público ou administrativo em qualquer lugar, cada um responde por si, pelos seus atos, pelas verdades e mentiras que é capaz de pronunciar. Então, o que acontece em relação a pessoas que se autodenominam ou se autopercebem como proprietárias ou mega influentes em determinadas áreas da cidade, não é só em Niterói que acontece isso, isso também é um outro mal brasileiro, eu acho que cada um é responsável pelo que diz. Agora, a possibilidade
de ser pego na mentira diante de uma administração séria é muito maior. É evidente que o vereador é importante, ele representa, sim, determinados bairros ou determinados interesses ou determinada categoria, ele não está ali à toa, ele está ali porque representa algo, alguém ou algum contexto que engloba a cidade inteira, um projeto, etc. Mas essa representação não transforma nem vereador, nem prefeito, nem quer que seja, em dono de nada. Se ele tiver o olho bom da administração, o olho que quer ajudar. Né? Então, evidentemente, um vereador, suponhamos, nascido em determinado bairro, que nele sempre viveu e pelo bairro foi eleito. É natural que esse sujeito tente veicular os interesses daquele com os quais ele tem mais proximidade. Né? Isso tem que estar dentro de uma lógica administrativa pré-estabelecida. E não há mal nisso, se isso for feito dentro de uma lógica administrativa pré-estabelecida, sem enaltecê-lo. Porque tem isso. Olha, isto aqui foi trazido pelo vereador fulano de tal, foi, mas não está sendo realizado porque foi trazido por A ou por B. Está sendo realizado porque ficou demonstrado que era uma obrigação da administração fazer frente a essa obra, a essa necessidade, a esse padrão inclusivo, a qualquer coisa que seja necessária, e tudo bem, foi o fulano que trouxe, mas o mérito não é dele. Entendeu? Porque se nós criarmos, e aqui tem muito isso, Niterói ainda mais do que no Rio, eu acho, o sujeito cria méritos individuais para obras públicas. E não é à toa que, toda vez que vai chegando a eleição, começa a aparecer trator na rua, começa a aparecer britadeira de todo lado e asfalto sendo colocado até em poste. Entendeu? Essas coisas só acontecem porque se criou uma ideia de vender para a cidade que, sendo nós donos, faremos isso. E é uma política que já é cansativa. Eu acho que a população, na sua média, já observou que aquilo que não aconteceu em 4, 8 anos, passa a acontecer nos últimos 2 ou 3 meses antes da eleição, é falso. Isso eu falo a todos para que ninguém esqueça. Se você olhar para trás, nos últimos 4, 5, 6, 8 anos, não se fez nada, pode ter certeza que está se fazendo nos últimos 4, 5 meses é para te enganar. Entendeu? Então, evidentemente que a população sabe disso. Entendeu? Percebe isso. Ninguém é tolo. Niterói está cheio de obra. Faz tempo que eu não vejo tanta obra. Entendeu? É por causa disso, provavelmente, eu atribuo essas obras a isso. Porque, caso contrário, vão ter que mostrar para a gente um grande planejamento e o motivo pelo qual o cronograma todo desembocou nos últimos 3 meses de governo. É uma coisa difícil de comprovar. Se comprovar, eu aceito. Entendeu? Mas isso vai ser motivo ainda de muita conversa, de muito debate futuro. Mas eu tenho certeza que quando nós chegarmos lá, e nós vamos chegar, isso não vai ficar assim. Nós vamos botar os pingos nos is, primeiro transparência absoluta, demonstração absoluta, tudo vai ter como, onde, por quê e quando. Entendeu? A história vai ter início, meio e fim. Não vai ter surpresa de começou alguma coisa de uma hora para outra sem ter sentido, sem a sociedade entender. Isso é mais um compromisso que eu assumo. A cada passo, uma explicação. De preferência até através das publicações oficiais ou da própria imprensa local, o que for, mas a população vai tomar ciência dos motivos pelos quais os atos são praticados pela administração. O princípio da publicidade é impositivo na Constituição da República e nós vamos obedecê-lo de forma estrita, só para que fique a nossa população ciente disso. Tá? Essa é a nossa linha de respeito em relação ao desejo da própria população e para atendê-la com a dignidade que ela merece. Tá certo. Bom, Deula, eu quero dizer que foi uma grande satisfação entrevistá-lo já pela segunda vez. Hoje nós tivemos aí exatamente 60 minutos, né? Nós estamos completando 60 minutos de entrevista e foi um prazer falar com você. Tem muitas perguntas que não podemos arrastar para a tela, mas depois você pode dar uma olhadinha lá e até dialogar com seus admiradores e aqueles que estão fazendo pergunta. Eu quero agradecer penhoradamente, me colocar à disposição para outras entrevistas futuras, né? Se você gostou, a gente faz outras entrevistas posteriormente. E você tem o tempo que você desejar para você deixar uma mensagem para o niteroense.
A telinha é sua. Olha, Nelson, eu primeiro agradeço os nossos bate-papos, eu não chamaria de entrevista, porque eu me sinto muito à vontade, bate-papo, e isso transcorre de uma maneira muito tranquila contigo. Agora, eu tenho que fazer um registro final, lamentavelmente, já lhe disse, por mim eu ficava aqui contigo até amanhã de manhã, batendo um papo, né, a respeito da cidade, a respeito daquilo que nós temos que evoluir, aquilo que nós temos que extirpar, aquilo que temos que criar. Pode ter uma coisinha ou outra que vai ser mantida com melhoria, ali e acolá, mas a cidade tem que entender o seguinte: nós estamos aqui para lutar do lado do cidadão. Aqueles que têm mantido contato conosco, fale com o seu vizinho o tipo de trabalho que nós estamos fazendo, o tipo de indagação que nós estamos levando às comunidades, à sociedade de uma forma geral, aos bairros. Converse com o seu vizinho, explique a ele como é que nossos projetos estão nascendo. Quando você escutar aqui ou em qualquer outro mecanismo de imprensa, fale para o sujeito do lado se você foi o mentor do projeto, se você respondeu às nossas perguntas, se você trouxe um problema junto com a solução. Diga ao seu parceiro, diga ao seu próximo, diga ao seu vizinho que você vai estar nos ajudando a continuar com esse processo e vai dizer a verdade desse processo que está se desenvolvendo entre a população de forma geral e uma nova prefeitura e uma nova ideia que pretendemos. Então, a todos, boa noite, os meus agradecimentos e os meus respeitos. Muito obrigado. Nós estamos aí terminando essa entrevista com Deula. Muito obrigado, Deula. E parabéns aí pelas suas colocações. E só lhe desejo sucesso aí na sua caminhada, tá bom, amigo? Eu agradeço os seus votos e faço suas as minhas palavras, que você merece também todo o sucesso do mundo. É sucesso que já tem, agora tá muito. É só seguir como está. Uma alegria falar contigo, Nelson. Felicidade enorme. O prazer é todo meu, que eu acho que o processo democrático passa por aqui, por uma telinha, passa por uma TV, pelo jornal, e muitas das vezes as pessoas usam isso para conduzir o que ele bem deseja. E eu gosto de deixar isso esclarecido, que eu ouço a todos. Obrigado, querido. Fique com Deus.